muito boa, não. Ah, Tem que ter uns truques, né? é. O que precisa? Eu sei que precisa ter um tempo bom, igual tá aqui hoje. É, Vento, sol sol. e longe de fio elétrico, por favor, né? É, sem cerol. É verdade, machuca, sem cerol. É. Ai, que legal! Você vai empinar pipa na casa do seu tio? Lá tem espaço? Lá tem muito espaço, Thierry. Quando eu era criança, meus primos empinavam lá na casa da minha avó. Era uma delícia. É moleque. É legal. Ah, então tá bom. Você sabe, Claudinho, que essa conversa toda aqui sobre pipas e tudo mais me lembrou uma história incrível que o tio Josias vai contar lá na igreja amanhã. Sério? Sério, você devia ir pra você assistir. Ah, eu vou com certeza, Thierry. Combinado? Combinado. Até amanhã. Bom passeio, até amanhã. Tchau. Tchau! Oi, Claudinho, que bom te ver aqui. Que bom que você veio, aceitou o meu convite. Oi, Claudinho, seja bem-vindo. Senta lá que a história já vai começar. Oi, tio Josias. Oi, tia Rebeca. Paz do Senhor. Ah, eu estou muito ansioso para ouvir a história de hoje. Vou logo pro meu lugar. A paz do Senhor, A crianças. paz do Senhor, crianças, tudo bem? Antes de começarmos a nossa aula, vamos orar ao Senhor, tia Rebeca. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada por essa aula. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui aprendendo mais de Tua Palavra. Nos ajude a ouvir e colocar em prática tudo o que aprendemos aqui. Abençoa o nosso dia, os nossos professores, todas as nossas crianças, a nossa igreja, o nosso pastor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tia Rebeca, eu soube que hoje nós temos uma história sensacional para contar para as nossas crianças e o Claudinho tá ansioso esperando essa história começar. Ele veio até assistir aqui pessoalmente. Você viu? Quem sempre vê o Claudinho dando aula, hoje o Claudinho vai sentar para assistir também junto com vocês. Muito bem, Claudinho. A nossa aula de hoje, tia Rebeca, fala um pouquinho sobre o desejo que as pessoas têm em ser aquilo que elas não são. Nossa, deve ser muito boa essa aula, hein? É algo um pouco estranho, mas sabe que é muito comum nos nossos dias as pessoas quererem mudar alguma coisa em si, não gostarem de alguma característica, ou até mesmo quererem ser uma coisa completamente diferente daquilo que realmente são, E né? tudo que Deus fez é perfeito, né? Exatamente. A palavra de Deus nos diz que o que Deus faz é bom, perfeito e agradável, porque afinal a sua vontade é boa, perfeita e agradável, não é verdade? Amém. Nossa história de hoje é sobre o Fernando. O Fernando, ele amava empinar pipa. Igual o Claudinho ontem. Ele te contou? Contou. Eu encontrei com ele tava indo empinar Hoje pipa. na porta da igreja ele estava falando um pouquinho sobre isso. Então, e o Fernando, ele ama empinar pipa. E aí, o nome da pipa dele era Pop. Pop? Pop. Legal, gostei. Criativo, né? Criativo. Vocês gostam de brincar de faz de conta? Vamos fingir que o Fernando, ele gostava tanto, mas tanto da pipa dele, que ele conversava com a pipa. E será que vai dar certo um negócio desse? É só pra gente entender melhor a história. Aí o tio Você Josias... é o Fernando ou eu a Pipa? Tá bom, combinado. Os amigos do Fernando, eles gostavam de empinar pipa e fazer campeonato. Pra ver quem era o vencedor e deixava a pipa mais alta. Ah, eu ia ganhar fácil. Será? Eu É sou tão bom de pipa hein? assim? Eu não sou não, eu sou ruim. Eu não sei nem fazer uma. Aí o Fernando falou assim pra Pop. Vai, Pop, vamos ser os campeões hoje. Vamos, voe rápido, bem alto. Pop parecia não estar contente em ser apenas uma pipa e começou a reclamar. Ah, eu quero ser um avião. Quero ser um avião. Você é bom de imitação, hein, tio Josias? De vez em quando a gente improvisa, tia Rê. Como assim? Por que um avião, Pop? Ah, Fernando, porque o avião voa bem rápido, bem alto. Todas as crianças ficam olhando para ele admirada. Ah, como eu queria ser um avião. Mas, Pop, eu gosto de você assim como uma pipa. Ah, mas eu quero que você me transforme num avião bem bonito, bem brilhante.
Nossa, mas que missão difícil, hein, Pop? Como que eu vou transformar você em um avião? Já sei, tenho uma ideia. Vem comigo, eu vou lá em casa. Uhul! Vamos agora mesmo! Aí, tia Rê, sabe o que aconteceu? O quê? Fernando foi com a Pop pra casa, Quem colocou na fez? Uma mesa, cirurgia nela? quase isso, e remodelou a Pop inteirinha. Colocou uns papéis diferentes, brilhante, asa, e a Pop ficou, ó, igualzinho um avião. Uau, aí o Fernando foi muito criativo. Ah, demais. Mas a Agora coisa vai não dar vai. certo, né? Será que a Pop Ela ficou vai voar? igualzinha a um avião. Olha só. Linda! Eu acho que vai dar certo. E aí, sabe o que a Pop disse? Uau! Agora sim eu sou um avião! Agradeço muito, Fernando! Você mostrou que é o meu amigo de verdade! Agora, Pop, nós vamos lá no parque de novo e testar pra ver se realmente você vai voar. Tem que esperar vir um vento bem forte aí a gente testa. E aí, eles foram pro parque. E agora, será que a Pop voou igual um avião? Tá preparado pra voar, Pop? Sim! Oba! Eu vou voar agora mesmo! Vamos, Fernando! Me coloque no ar! Aí o Fernando correu, e então, quando parecia que ia tudo dar certo, a Pop começou a subir. Caiu de cara no chão. Que narigada. É, Pop, você não voou como antes, o Fernando falou pra ela. Ele teve uma outra grande ideia. Esse Fernando gosta de Ele ideias. é criativo. Mesmo, pior que o Claudinho. Ô, Claudinho, desculpa aí, é brincadeira. É brincadeira, Claudinho. O Fernando pensou em mudar o nome da Pop. É lógico, não dá pra ser um avião com o nome de Pipa. É verdade. Avião Pop, não combina? E aí a Pop deu uma ideia pra ele. Qual foi o nome? Fernando! Você poderia me chamar de Gran Boing! Que chique, hein? Agora, sem dúvidas, a Pipa, que virou avião, mudou de nome e ia conseguir voar. É, e aí? Vamos para a segunda tentativa, tia Rê? Vamos lá. Vai, Fernando! Me leve para o alto! Me faça voar! Fernando mais uma vez tentou. E aí, a Pipa começou a subir. O Gramboy Desabou. não decolou de novo, tia Rê. Mas o Fernando era insistente, ele não desistiu. Ah, com certeza. Ele pensou, avião não voa no parque. É, Pra onde que a gente tem que ir? Onde ficam os aviões? pro aeroporto. Então, lá no aeroporto, perto de vários aviões iguais, a Pop, que não era mais Pop, era Boeing. Ia dar certo. Gramboy. Gran Boeing. Ia dar certo, ia voar. Ia dar certo, ia voar, com certeza. E aí eles Será? correram lá pro aeroporto, os dois. Vamos lá então pra terceira tentativa de hoje. Vamos, Fernando! Agora vai dar certo! Gritava insistentemente a Gramborning. O avião decolou. E aí veio aquele grande vento gerado pela turbina. E aí o Fernando saiu correndo, tia Rê. E aí, agora vai. Foi. Não. Como não? Ela caiu de novo, tia Rê. Mas ela tinha mudado a aparência, Pois é. mudou de nome, Pois é. mudou o ambiente Pois e as coisas que o cercavam pra ficar parecido e não deu certo. não deu certo, tia O Rê. que tinha de errado nessa história? Eu não tô entendendo. O que tinha errado é que apesar do Gramboy mudar de nome, mudar as características, mudar de lugar e tá no meio do monte de avião, ele ainda era uma pipa. E aí, um funcionário lá do aeroporto viu que o Fernando e a Pipa, que não era mais Pipa, estavam lá muito tristes. E ele foi lá e perguntou o que estava acontecendo. Vou tentar imitar ele. Fala. Ei, menino! Eu estava aqui observando você e sua pipa e percebi que você não conseguia fazê-la voar. Sabe, apesar dela parecer um avião, ainda está faltando uma coisa. O que será que era, gente? Vocês imaginam? Ah! Olha aqui, tia Rê, o que estava faltando. Que isso?
Está faltando o motor, disse aquele Ai, mas é funcionário. claro, sem motor não adianta. Pois é. Aí a Pop se conformou, né? Não tinha como ela ter um motor. Mas será que não daria para dar um jeitinho, tia Rê? Eu acho que a gente consegue tirar algumas lições com essa pequena história. Você imagina quais são? Não adianta a gente tentar ser o que a gente não é. É, a Pop podia até ter características físicas parecidas com a de um avião depois que foi transformado. Mas a essência dela verdadeiramente era de uma pipa. Não tem como transformar algo que essencialmente foi criado daquela forma em outra coisa que não existe. Na sociedade hoje em dia, muitas pessoas têm procurado se transformar em coisas que não são. É verdade. E você sabia, criança, que isso desagrada ao Senhor? Quando nós tentamos mudar algo que Ele criou, nós estamos contrariando a Deus e tentando mudar a estrutura daquilo que foi criado por Ele. Tudo que Deus faz é perfeito. E Exatamente. se a gente quer mudar algo que a gente acha que não tá bom, a gente tá dizendo que Deus errou. Pois é. E às vezes eu fico me perguntando, quem somos nós para mudarmos algo que Deus fez? Lá no livro de Jó, a partir do capítulo de número 38, nós vemos Jó e Deus dialogarem diretamente. E lá, tia Rê, nós conseguimos ver que Deus, ele começa a responder a Jó, mostrando para Jó tudo aquilo que ele criou e que Jó ainda nem existia. Deus estava mostrando para Jó que, ao contrário do que Jó pensava, ele queria que o bem acontecesse a Jó. Ele estava preparando Jó para algo muito melhor que viria depois. Jó depois descobriu o que verdadeiramente era conhecer a Deus. Ele achava que conhecia. Achava. Na nossa vida, crianças, a gente precisa olhar para as coisas que Deus faz e compreender o porquê Ele fez aquelas coisas daquela maneira. Alguns de nós não gostam de algumas características que temos. Talvez alguns já não gostem da cor da pele, outros não gostem do sotaque, O cabelo, o cabelo, o tamanho do nariz, o tamanho da boca. a altura. Que é bem diferente aqui. Mas a verdade é que Deus fez tudo perfeito. A maneira que você é, o sexo que você tem, se você é menino ou se você é menina. Que são duas coisas diferentes, né? Exatamente. Não dá para um menino se transformar numa menina, tampouco uma menina se transformar num menino, tia. Nós temos condições fisiológicas, é tudo diferente, né? Totalmente diferente. Os órgãos são diferentes. O homem foi criado daquele jeito, com todas as estruturas fisiológicas preparadas, todas as células, os hormônios, quanta coisa que Deus fez e tudo perfeito. Deus cuidou de cada detalhe. Cada detalhe. E aí o homem chega, acha que com uma cirurgia ou então com algum tipo de vitamina, Pode algum tipo mudar de tudo. remédio pode mudar tudo. Mas saiba que não. Deus fez assim como você é. E sabe que nada do que as pessoas te disserem pode mudar verdadeiramente a essência que você tem. Mas existe uma coisa que pode mudar dentro de nós. O quê? O vazio que talvez nós estamos sentindo. E a melhor maneira de preencher o vazio da nossa alma e do nosso coração, tia Rê, é se entregando para Jesus Cristo. É reconhecendo que nós somos pecadores, que nós falhamos, assim como diz lá em Romanos, porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mas Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, como diz lá em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Amém. A morte que a Bíblia fala não é a morte física, é a morte espiritual. Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, estamos mortos.
Mas quando nós aceitamos e nos entregamos a Jesus Cristo, reconhecemos que Ele é o nosso único, suficiente Salvador, de que Ele é perfeito, de que o seu sacrifício na cruz do Calvário nos trouxe salvação, aí, tia Rê, os nossos pecados eles são apagados, eles são esquecidos. E nós recebemos vida em Deus. E sabe que a vida que Deus nos dá não é essa vida curtinha que nós vemos por aqui, não. Aqui é tudo passageiro, né? Tudo passageiro. A Bíblia nos diz que o que passa de 70 anos já é enfado, cansaço, mas Deus nos reserva a vida eterna. Amém. E para experimentarmos a vida eterna, precisamos reconhecer Jesus como nosso Salvador. É verdade. E você sabe que a grande questão da vida eterna é que esse corpo, tia Rê, que agora sente dor quando eu aperto assim, ele vai ser transformado num corpo glorificado, num corpo totalmente diferente desse. A estrutura vai ser mudada. E nós nos encontraremos com Cristo no céu. Lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não tem mais diferença. Ninguém vai olhar e vai falar assim, nossa, tá faltando cabelo no Josias. Ah, olha só, tem coisa errada na tia Rê, ela tem uma cicatriz aqui, ó. Não, Nada disso vai importar. não vai fazer a menor diferença. O grande ensinamento da nossa aula de hoje, crianças, é que Deus te fez exatamente assim como você é. A transformação que o mundo propõe não é uma transformação real. É uma transformação que talvez possa acontecer na mente das pessoas, no olhar das pessoas. E tio Josias, a gente não tá aqui discriminando ninguém. Não, de forma alguma. Nós amamos as pessoas. Exatamente como elas são. Exatamente. Mas nós aprendemos na Bíblia, segundo a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ensina em suas cartas que Deus abomina o pecado. o pecado, Deus abomina essas transformações, Deus abomina o desejo pela bebida desenfreado, Deus abomina as pessoas que comem desesperadamente como se a comida do mundo fosse acabar. Deus abomina as pessoas preconceituosas também. Deus abomina tudo isso que foge do amor ao próximo. Então, tia Rê, nós precisamos vigiar. Nós precisamos olhar para as nossas circunstâncias e nos amar exatamente como nós somos. Tentar entender o porquê, às vezes, alguns comportamentos são diferentes. Procurar ajuda do nosso professor na igreja, procurar a ajuda do nosso pastor, procurar a ajuda dos nossos pais e nos abrirmos para que eles possam nos ajudar se alguma coisa dentro de você está errada, está estranha. Mas acima de tudo, você precisa crer que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós estamos falando aqui, Ele nos ama de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que Ele cuida de cada um de nós. E se você está magoado com alguma coisa que está dentro de você, se você está triste com alguma característica sua, peça a Deus para fazer você olhar para você de uma outra forma. Para você olhar para você com amor, com alegria e ter segurança que Deus te ama exatamente assim como você é. Amém. Nós não precisamos de mudança nenhuma, tia Rê, porque a maior mudança não acontece no nosso corpo exterior, mas acontece na nossa alma, no nosso coração. Quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós mudamos o nosso comportamento. E a maior mudança na história da humanidade já aconteceu. Jesus se fez homem e veio aqui na terra sofrer por nós. Deus nos ama e nos fez assim exatamente como nós somos. Mas sabe que eu acho que eles devem estar bem ansiosos para saber o final da nossa história. O que será que aconteceu com a Pop? Ou com o Boeing? Super Boeing? Mega Boeing? Gran Boeing? Ah, vamos contar só semana que vem? Não, vamos contar agora, não é justo. Tá bom, vai. O Fernando ficou pensando. Ele não queria ver a Pop triste. Não. E também ele estava triste, porque agora sua pipa não o divertia mais. Não é. Ela não voava. E Que nem graça um avião. tinha. Pois é. E aí, ele pensou, e aí ele conversou com a Pop. Ele falou assim, sabe, Pop, por mais que você queira ser um avião, olha só,
você agora está com as características de um avião. Parece um avião, mas não voa como um avião. Ou seja, Não é um avião. não tem utilidade. E também, você não parece mais com uma pipa, não voa como uma pipa. Resumindo, Também não funciona. ela não é nada. E agora? Aí ele fala assim, o que você acha de nós deixarmos você exatamente como você era antes? E aí, a gente volta a se divertir junto como era antes. Uau, acho que foi uma boa ideia. Para Fernando, não fazia o menor sentido ter uma pipa que não era pipa porque queria ser um avião e não ter um avião porque na verdade o que ele tinha era uma pipa. Que confusão. Nós somos úteis exatamente como nós somos, porque Deus nos fez perfeitamente do jeito que deveria ser feito. E olha, tia Rê, que coisa incrível que eu acabei de lembrar. O quê? Quando Deus nos criou lá atrás, lá em Gênesis, há muitos e muitos anos atrás, Ele nos fez puros, santos, sem o conhecimento do bem e do mal. A imagem e semelhança dele. Exatamente. Aí, o homem pecou, perdeu algumas características que tinha lá no Éden. Mas, quando Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles que são salvos serão transformados e glorificados. E aí, essas características vão ser restauradas. Nossa, que maravilha, hein? Exatamente como aconteceu com a Pop. É verdade. O Fernando, que era na verdade quem também tinha feito a Pop, tinha feito ela exatamente do jeito que ela precisava ser. Quando a gente constrói uma pipa, a gente constrói ela com a curvatura perfeita, com o tanto de papel perfeito, com o tamanho da rabiola perfeito. Assim Deus nos fez. Tudo do jeito que deveria ser. É verdade. E só Ele mesmo é capaz de nos mudar e nos fazer ser exatamente como na criação. Crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você reflita em tudo que nós falamos e jamais deixe de ser aquilo que você é. A única transformação que nós podemos ter é aquela que Jesus nos dá, que é a gerada pela salvação e pela aceitação de Cristo em nossa vida como nosso único e suficiente Salvador. Se você conhece alguém que precisa ouvir um pouco da história da Pop, não deixe de compartilhar não, né, tia Rê? Isso mesmo. Compartilha, convida para assistir e, se for possível, assiste com essa pessoa também essa aula. E ainda, convida ela para ir para a igreja. Isso aí. Essa é a nossa aula de hoje. Um beijo grande. Deus abençoe. Mas peraí, tio Josias. Será que o nosso convidado especial gostou dessa aula? Vamos ver. Claudinho! Tia Rebeca e tio Josias, eu amei essa aula. Eu fiquei assim, parado. Não conseguia olhar para outra coisa. Fiquei de boca aberta. Que história mais legal! Você gostou muito, Claudinho? Então, até a próxima. Agora o tio Josias vai orar pra gente encerrar. Sim, vamos orar. Papai do céu, nós te agradecemos por esta aula. Senhor, que tudo aquilo que foi dito nesta manhã seja guardada, seja praticada por cada uma das crianças e até dos adultos que nos assistirem, Senhor. Pai, fala com cada um, Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor precisa falar e tratar. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, as crianças que estão nos assistindo. Deus, que elas jamais se esqueçam que tudo aquilo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. E jamais desejem, Senhor, se moldarem aos padrões do mundo, mas que elas possam permanecer assim como o Senhor as fez, amando a Ti, se guardando, Senhor Jesus, das coisas desta terra e seguindo a Tua vontade e a Tua palavra. Senhor, abençoa
a família de cada um, o lar de cada um. E fica conosco, Senhor, neste resto de domingo. Assim nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém! Amém. Deus abençoe, crianças. Tchau, tchau, tio Josias. Tchau, Claudinho. Até a próxima. Tchau, tia Rebeca. Tchau, tio Josias. A paz do Senhor. Tchau, crianças! Tchau, tchau, crianças. Fiquem com Deus. Paz do Senhor. Criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, passarinho berrando. Não dá! Imagine, criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, passarinho berrando. Não dá! Tem criança que só reclama, não concorda com o que é. Um reclama do cabelo, o outro reclama do pé. Aquele que é bem gordinho queria ser elegante. Imagine, criança se pode, uma formiga carregar um elefante. Imagine, criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, passarinho berrando. Não dá! Imagine, criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, passarinho berrando. Não dá! Deus fez as estrelinhas, colocou lá no céu pra brilhar. Também fez os peixinhos, colocou lá no fundo do mar. Se o peixinho quiser ser estrela e a estrela quiser vir pro mar, do jeito que Deus nos fez, não devemos reclamar. Imagine, criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, passarinho berrando. Não dá! Imagine, criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, passarinho berrando. Não dá! Pode uma vaca voar, não dá. Pode um passarinho berrar, não dá. O peixinho pode ser estrela, a estrela pode vir pro mar. Não dá. Do jeito que Deus nos fez, não devemos reclamar. Aprende então que tudo está no seu lugar. Imagine, criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, passarinho berrando. Não dá! Imagine, criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, passarinho berrando.